Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso estreou com derrota no Campeonato Carioca 2-1 para o Maricá. E eu digo infelizmente porque nunca é bom perder. Quase 10 mil torcedores foram ao Newton Santos assistir o Sub-23 com jogadores do Sub-20 e aqueles que retornaram de empréstimo no Botafogo. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o jogo, mas contextualizo, falo sobre o time principal do Botafogo, que ainda vai se reapresentar, a necessidade de reforços, não por conta do jogo de ontem, mas para que o Botafogo tenha um time muito forte em 2025, buscando novamente títulos importantes, e sobre o calendário, a necessidade de entendimento também sobre algumas tomadas de decisão no futebol do Fogão. Pois é, galera, o time principal do Botafogo, há um mês praticamente, no dia 11 de dezembro, estava disputando uma partida no Mundial de Clubes contra o Pachuca, lá no Catar. E ontem, 11 de janeiro, um mês certinho após aquele jogo, o time já teria que estrear no Campeonato Carioca. O Botafogo, muito bem, colocou o Sub-23 mesclado com o Sub-20 e atletas que retornaram de empréstimo, porque o time principal vai se representar no dia 14 de janeiro, depois de amanhã, para se preparar, ainda não de forma adequada, porque a pré-temporada vai durar 2 semanas. Então, o Botafogo vai enfrentar o Fluminense na sexta rodada do Campeonato Carioca. É o que indica o planejamento inicial com a equipe principal. E poucos dias depois vai enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil, lá em Belém. O Botafogo vai ter o time principal com 15 dias, 14 dias de preparação. O ideal, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, pensando na temporada, ainda mais com o calendário do futebol brasileiro, que é insano em 2025, ainda deve ser pior com relação a 2024. O Botafogo vai disputar o Super Mundial. É claro que é muito importante estarmos nessa competição, mas a CBF não colabora. Pois bem, galera, ontem o time Sub-23, com os jogadores do Sub-20, com os que voltaram de empréstimo, estreou, já falo sobre isso, mas vamos entender como está o elenco do Botafogo, como está a busca por reforços no Glorioso. Vimos ontem que o Raul não pode ser ainda o reserva imediato. Não foi bem. Falhou no primeiro gol, armou mal a barreira e ficou no lugar inadequado no segundo gol. A batida foi muito bem executada pelo adversário, mas ele não foi bem. O Raul, que seja, por enquanto, pelo menos, terceiro goleiro, que vai crescendo também. O goleiro precisa de ritmo, ficou parado um tempão só treinando, não tinha jogado ainda com a camisa do Botafogo. Vamos ver a evolução, porque ele vai ter espaço no Campeonato Carioca. São 5 rodadas com o time que jogou ontem. Então, o Raul vai poder mostrar uma evolução com a camisa do Botafogo. Só que não passou confiança na primeira prova dele e o Botafogo busca no mercado, galera, um reserva imediato para o John. Teremos, então, John, reserva imediato, Raul. Na lateral direita já temos o Matheus Ponte e o Vitinho. Na lateral esquerda temos o Teles e o Cuiabano. Para a zaga temos o Bastos, o Alexander Barbosa, baita dupla. Está chegando o Jair dos Santos, que é uma promessa, um jogador de muito potencial. O Botafogo ainda tenta o David, podendo trazer um outro zagueiro também. E aí sim, numa quinta opção lá no fim da fila, dependendo de como evoluir o Cauã, ele pode ficar esperando uma oportunidade, mas lá no fim da fila. No meio-campo, temos Gregory. O Alan tem tudo para fazer um ano muito bom em 2025, com férias agora e pré-temporada. Marlon Freitas. O Botafogo busca no mercado o Marlon Gomes. Ótimo jogador, cria do Vasco, está na Ucrânia. É um atleta jovem com muito potencial, muita qualidade, faz algumas posições no meio-campo. O Botafogo já está acertado com o atleta, tem que se acertar com o clube. Mas se não trouxer o Marlon Gomes, a ideia é trazer outro jogador de extrema qualidade para atuar no meio-campo.
Aí, no fim da fila, depois de ter falado sobre Gregory, Alain, Marlon Freitas, Marlon Gomes ou outro jogador, pintam Cauê, que já mostrou qualidade em outros momentos, ontem não foi bem, e Patrick de Paula. Galera, na análise do jogo do Patrick de Paula, temos que entender o seguinte: muito tempo parado por conta de lesão grave, e ontem conseguiu, depois de um tempão com a camisa do Botafogo, atuar a partida inteira. Jogou o tempo inteiro. Essa é a avaliação inicial do Patrick de Paula. Estava de férias, depois pré-temporada de poucos dias, com a equipe que entrou em campo ontem, e ele suportou o jogo inteiro. Essa é a primeira análise. Parte tática, parte técnica, aí é com evolução. Técnica ele tem, ontem fez um jogo ok, tentando algumas ações, buscou finalizações, estou até bem longe algumas vezes do gol, mas o importante sobre o Patrick de Paula ontem era a questão física, e nisso ele foi bem. Foi bem também na entrevista depois, falando que está tudo certo do clube com ele, com todos os jogadores, e que o Botafogo é atual campeão e, por isso, vão maximizar, em outras palavras, tudo com relação ao nosso clube no momento, falando sobre a imprensa também. Então, foi bem na entrevista o Patrick de Paula. Eu observaria ele com mais critério para ficar no fim da fila, assim como o Cauê, pelo que já demonstrou o Cauê, não pelo jogo de ontem. Mas, como eu disse para vocês, se tem vários meio-campistas, segundo, primeiro homem no meio-campo, para depois falar sobre Cauê e Patrick de Paula. Luiz Henrique saiu, temos o Júnior Santos para a direita. Almada saiu, temos Matheus Martins para a esquerda. Procuramos mais um extremo para o lado direito, procuramos mais um extremo ou um meia-ponta, que era o que fazia o Thiago Almada, para o lado esquerdo. Botafogo tentando o Bitelo, Botafogo tentando algum outro jogador para o lado direito, lembrando que o Savarino, meio-campista, também atua pelo lado direito, atua pelo lado esquerdo. Chegou como ponta direita, foi para o lado esquerdo porque o Luiz Henrique chegou, jogou, por exemplo, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, primeiro turno, pelo lado esquerdo, e fez um gol. E jogou assim em outras oportunidades. Mas com a chegada do Almada, ele trabalhou como um meia mais centralizado, se movimentando e jogou muita bola o Savarino no Botafogo. E o Botafogo também quer mais um meia ofensivo. Kim Soares saiu, temos o Igor Jesus, já estamos mandando proposta. O Botafogo já mandou proposta para o Columbus Crew para trazer o Cúcio Hernandes. Se não for o Cúcio Hernandes, o Botafogo deve buscar outro atleta. O que acontece, galera? O Botafogo se prepara para o ano com o elenco que tem, pensando se ainda vai vender alguns jogadores ou não, podendo trazer outras peças de muita qualidade, falando aqui de time principal, falando aqui de sequência na temporada. Lembrando também que o Botafogo deve contratar ao longo da temporada, teremos 3 janelas em 2025. Não citei o Danilo Barbosa, tem contrato, mas o Botafogo topa negociar se for vantajoso para o clube, claro, também para o atleta. O Danilo Barbosa chama a atenção do mercado, se chegar uma proposta legal, ele poderá ser negociado. Então, o Botafogo tem um time bom, precisa melhorar o elenco, saíram peças de muita qualidade, Luiz Henrique, Thiago Almada, e saíram também reservas importantes, vários. Encerraram contratos, tudo bem, o Botafogo também precisa trazer jogadores para que briguem por posições. Até aí, beleza, o time deve vir a ser muito forte. Falando um pouco mais sobre o jogo de ontem, o Raul, como eu disse, não passou confiança, infelizmente. O Nilton, que fez um primeiro tempo razoável, não foi bem na segunda etapa. O Patrick, como eu já disse, tinha que analisar o jogador pela parte física. Ontem, o Cauê, não gostei muito. O Matheus Nascimento tem que fazer algo diferente, galera. Por mais que eu entenda que o treinador possa colocar o Matheus Nascimento como segundo atacante, fazendo uma espécie de 4-4-2, arrumando lugar para o Yarlen no time, arrumando lugar para o Cauã Lindes no time, que entrou ali na meia, articulando, finalizando, mostrou qualidade. O Matheus Nascimento pode até ser testado como segundo atacante. O Valentim Adamo pode ser o centroavante, o Matheus como segundo atacante, numa espécie de 4-1-3-2 ou num 4-4-2, mas, sinceramente, está cada vez mais difícil para o Matheus. É um garoto que agora tem o primeiro ano de profissional sem poder jogar pela base, porque ele subiu aos 16 anos e até o ano passado ele poderia jogar em categoria de base, agora não mais. Ele faz 21 em 2025, mas chega uma hora que o atleta, independentemente da transição ter sido mal feita,
tem que puxar a responsabilidade e fazer algo diferente, porque senão não vai. E aqui falando sobre o atleta, aí não vai no Botafogo, ele pode até ir para outro clube grande, de qualquer país, mas ele vai ter que tomar uma atitude. Se ele teve problema na formação por conta do clube, se ele teve problema na transição por conta do clube, chegou a hora do Matheus Nascimento ser protagonista da própria história, chamar a atenção do futebol com o que ele faz em campo. Ele está jogando num time muito grande, que agora dá estrutura, paga em dia, buscando um lugar num time que vai ter muita qualidade de novo em 2025. Para isso, ele tem que mostrar no Campeonato Carioca. A torcida já não tem, ou grande parte da torcida já não tem mais paciência com o Matheus Nascimento. E tem como cobrar paciência da torcida do Botafogo com o Matheus hoje? Eu torço para todo mundo que veste a camisa do Botafogo. Se arrebentar no próximo jogo, show de bola, a gente cria esperança, espera algo novo, mas tem que ser protagonista da própria história. Agora não dá para ninguém interferir ou deixar de interferir no caminho do Matheus Nascimento. Já está com 21 anos, há muito tempo no profissional e tem que mostrar mais. E outros jogadores vão mostrar ou também não vão mostrar. Para alguns realmente falta qualidade, para outros é tudo muito novo. Transmissão, Campeonato Carioca, Band, Premier, Sistema Globo passando, canal Gold no YouTube, todo mundo falando, é campeão da América, é campeão brasileiro, é a camisa do Botafogo. Isso tudo entra em campo para jogador jovem, e nós não estamos falando aqui de Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Paulo César Caju, Carlos Roberto. Nós estamos falando de jogadores comuns, jogadores bons, um ou outro que pode despontar com mais qualidade mais à frente. Então eu tenho muita calma, muita tranquilidade, e o Campeonato Carioca, sinceramente, galera, hoje não vale nada. Eu quero ganhar. Se o Botafogo disputar até o final, eu vou acompanhar e torcer. Quero ganhar o Campeonato Carioca, mas não vale, porque só atrapalha o calendário. O Botafogo começou perdendo, 1-0. No lance, pode ter tido mão do atleta do Maricá, falta também em disputa pelo alto. Eu, sinceramente, não vou ficar discutindo isso aqui. Logo depois, o adversário do Botafogo teve um jogador expulso. Não foi falta, gente. Não foi falta. A arbitragem prejudicou o Maricá. E aqui eu falo, eu joguei futebol em time pequeno. Joguei futebol em time de menor investimento. É horrível. Muita gente trabalhando, muita gente se esforçando, muita gente esperando aquele jogo contra o clube grande, com visibilidade, o trabalho deles sendo prejudicado. Pô, Fabi, mas você é botafoguense. Vai falar, eu sou botafoguense, mas eu não sou maluco. Eu quero ganhar e queria ganhar o jogo ontem. O Reinaldo está de parabéns. E a comissão técnica dele. O Maricá faz um trabalho sério há algum tempo. O Reinaldo foi muito bem com o Maricá em outras competições, tanto que subiu. E ontem o time dele fez 1-0 no Botafogo, perdeu um jogador muito cedo, se organizou e venceu o jogo. Está de parabéns o Reinaldo. É uma várzea. Ontem foi com o Maricá, amanhã pode ser com o Vasco, com o Fluminense, com o Flamengo, e nós já vimos várias vezes acontecer com o Botafogo. O Botafogo sendo prejudicado pela arbitragem em Campeonato Carioca. A discrepância de títulos para alguns rivais não era para ser como é. A distância era para ser minúscula. O Botafogo era para ter muito mais títulos cariocas e outros muito menos. Eu vou ficar me estressando com essa competição, que até quando era excelente, tinha palhaçada? Complicado. Então, o Botafogo tomou o primeiro gol, teve um jogador a mais durante muito tempo. O Nilton fez a falta na entrada da área no segundo tempo, 2-0 para o Maricá, e depois o PK fez uma jogada legal, pênalti, e o próprio PK bateu 2-1. O Botafogo perdeu o jogo. Falando de calendário, gente, 2020, Flamengo campeão carioca, não arrumou nada em Libertadores, Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. 2021, Flamengo, campeão carioca, não arrumou nada em Brasileiro, Copa do Brasil e chegou à final da Libertadores. Perdeu para o Palmeiras. 2022, Fluminense, campeão carioca. Não arrumou nada em Campeonato Brasileiro e nem em campeonato nenhum. 2023, Fluminense, campeão carioca. Aí foi campeão da Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro foi largado pelo Fluminense. Largado, ganhou a Libertadores porque largou o Brasileiro. Não teria como o Fluminense, com aquele time, disputar Brasileiro e Libertadores da mesma forma. 2024, Botafogo, bicampeão da Taça Rio.
porque já tinha sido campeão em 2023, então tinha fôlego no Campeonato Brasileiro até determinado momento. Depois aconteceu o que aconteceu, infelizmente. Mas em 24, bicampeão da Taça Rio, ou seja, largou o Carioca de novo e conseguiu disputar até o final o Brasileirão, campeão na última rodada, campeão da Libertadores. 2 títulos gigantes em 8 dias. Porque não se preocupou em gastar energia com o Campeonato Carioca. O Flamengo disputou o Campeonato Carioca com tudo. Levou os titulares contra o Nova Iguaçu, não sei o que. Flamengo campeão carioca. Ganhou a Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo Peñarol na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, mais uma vez, não disputou, como não tinha disputado em 23, como não tinha disputado em 22, como não tinha disputado em 21 e conseguiu ganhar ainda uma Copa do Brasil. Isso porque o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem também contra o Bahia nas oitavas de final da competição nacional. Em 2019, o Flamengo foi campeão carioca com o Abel ainda. Aí mudou tudo, porque não agradou a torcida. No início do Brasileiro entrou o Jorge Jesus e ele conseguiu fazer o diferente há 6 anos. E depois? Os times até conseguem ganhar uma competição, mas fazer o que o Botafogo fez em 2024, disputando sério o Campeonato Carioca até o final, muito difícil, quase impossível. E o Botafogo, felizmente, é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Foco no time principal, foco no trabalho para os títulos importantes em 2025. O Botafogo ainda precisa de um treinador, precisa de reforço, e estamos observando tudo isso. Beleza, galera? Olha só, recado importantíssimo. Amanhã, a partir das 18 horas, no canal da Revista Placar, aqui no YouTube, vai estrear o programa Placar Aberto. Amanhã, às 18 horas, ao vivo aqui no YouTube, no canal da Revista Placar, vai estrear o programa Placar Aberto. E eu estarei participando como convidado. José Ilan, ex-Globo, Fox, comanda o programa. Lucas Pedrosa, do SBT, que também faz uma cobertura muito legal do Vasco da Gama. Raíssa Simplício, que trabalha no Gol.com. Paparazzo Rubro-Negro. E o Fabiano Bandeira, lá presente também, representando o nosso canal. Então, amanhã, como convidado, no programa Placar Aberto, às 18 horas. Não esqueça, no canal aqui da Placar, no YouTube. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo aqui no canal, todo mundo trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos, 2025, ano de vitórias para nós e para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Façamos sempre o nosso melhor. Todo mundo deixando like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!